Bom, 17. As mesmas repelentes das chamadas perversões sexuais são largamente difundidas por toda a população, como todo mundo sabe, a não ser os escritores médicos que versam o assunto. Ou, devo antes dizer, eles também sabem, apenas cuidam de esquecê-lo no momento em que tomam da pena, quer dizer, da caneta, para escrever a respeito. Portanto, não é de estranhar que esta moça histérica, que quase, essa palavra foi acrescentada só em 1924, de quase 19 anos, que soubera da ocorrência de tal método de relações sexuais, sugar o órgão masculino, tivesse criado uma fantasia inconsciente desta espécie e lhe tivesse dado expressão através de uma irritação na garganta e tosse. Nem teria sido extraordinário se ela tivesse chegado a tal fantasia, mesmo sem contar com qualquer esclarecimento de fontes externas, uma ocorrência que certamente já observei em outros pacientes, pois, no caso dela, um fato digno de nota proporcionou a condição prévia orgânica necessária para esta criação independente de uma fantasia que coincidiria com as práticas dos pervertidos. Ela lembrou-se muito bem de que em sua infância chupava o dedo. Seu pai também recordava-se de ter-lhe cortado esse hábito quando ela tinha 4 ou 5 anos. A própria Dora tinha uma visão clara de uma cena de sua tenra infância em que ela chupava o polegar esquerdo sentada a um canto do assoalho, ao mesmo tempo em que puxava com a mão direita o lóbulo da orelha do irmão que estava sentado quieto ao seu lado. Temos aqui um caso da forma completa de autogratificação pelo ato de chupar, como já me foi descrito por outras pacientes, que posteriormente se tornaram anestésicas e histéricas. Uma dessas pacientes deu-me uma informação que esclarece perfeitamente a origem deste hábito curioso. Esta jovem nunca largara o hábito de chupar o dedo. Guardava uma lembrança de sua infância, remontando, segundo ela, à primeira metade de seu 2º ano de vida, na qual ela se via chupando o seio de sua ama, ao mesmo tempo em que puxava ritmicamente o lóbulo da orelha da ama. Ninguém, a meu ver, se sentirá inclinado a contestar que a membrana mucosa dos lábios e da boca deve ser considerada como uma zona erógena primária. Seção 5 do primeiro dos 3 ensaios de 1905, neste volume, na página 70. Já que ela preserva essa significação anterior no ato de beijar, tido como normal. Uma atividade intensa desta zona erógena numa idade tenra determina, assim, a presença subsequente de uma submissão somática por parte do trato da membrana mucosa que começa nos lábios. Desta forma, numa época em que o objeto sexual propriamente dito, isto é, o órgão masculino, já se tenha tornado conhecido, podem surgir circunstâncias que, uma vez mais, aumentem a excitação da zona oral, cuja natureza erógena, como vimos, foi retida. Muito pouca força criativa é, então, necessária para substituir o objeto original, o bico do seio, ou o dedo que faz as suas vezes pelo objeto sexual do momento, o pênis, e colocar o objeto sexual corrente na situação em que originalmente se obtinha a gratificação.
Vemos assim que esta fantasia excessivamente repulsiva e pervertida de sugar um pênis tem a origem mais inocente. É uma versão nova do que pode ser descrito como uma impressão pré-histórica de sugar o seio da mãe ou da ama. Existiam as amas de leite antigamente. Uma impressão que normalmente foi revivida pelo contato com crianças que estivessem sendo amamentadas. Na maioria dos casos, o úbere de uma vaca, aquele pedaço onde um bezerrinho, tem desempenhado competentemente o papel de imagem intermediária entre o bico do seio e um pênis. Fica bem cá embaixo, né? Ver confirmação deste pormenor no caso do pequeno Hans, que aqui está traduzido como Joãozinho. Freud, 1909, parte B, perto do início da seção 1. A interpretação que estivemos discutindo sobre os sintomas da garganta de Dora podem também dar margem a outra observação. Pode-se perguntar de que forma esta situação sexual, por ela imaginada, pode ser compatível com a outra explicação nossa dos sintomas. Esta explicação, é de se lembrar, foi no sentido de que o aparecimento e desaparecimento dos sintomas refletia a presença e a ausência do homem que ela amava, e com relação ao comportamento da esposa deste último, expressava o seguinte pensamento: se eu fosse sua mulher, eu o amaria de forma bem diferente. Eu ficaria doente de saudade, digamos, quando ele estivesse longe, e boa de alegria quando ele estivesse novamente em casa. A esta objeção, devo replicar que minha experiência no esclarecimento de sintomas histéricos mostrou que não é necessário que os vários significados de um sintoma sejam compatíveis uns com os outros, isto é, que se ajustem num todo articulado. Lembra lá no nosso início de trabalho que eu expliquei que a gente trabalha com paradoxo, né? Eu estou só vendo o caso Dora aqui, que é do Freud, mas nós estamos estudando Lacan, a gente trabalha com lógica paraconsistente, com paradoxo, né, com a escola de Mégara, né, com Euclides. Basta que a unidade seja constituída pela matéria que deu margem a todas as várias fantasias. No presente caso, além do mais, a compatibilidade mesmo da primeira espécie não está fora de questão. Um dos dois significados se relaciona mais com a tosse e o outro com a afonia. E a periodicidade do distúrbio, uma análise mais acurada, provavelmente, revelaria um número muito maior de elementos mentais em relação aos pormenores da enfermidade. Já aprendemos que acontece com bastante regularidade corresponder um único sintoma a diversos significados simultaneamente. Podemos acrescentar agora que ele pode expressar diversos significados em sucessão. No decorrer de anos, um sintoma pode alterar seu significado ou seu significado principal, ou o papel principal pode passar de um significado para outro. Ele está falando das mudanças subjetivas. É como se houvesse no caráter das neuroses um traço conservador que assegura que um sintoma, uma vez formado, será, se possível, retido, muito embora o pensamento inconsciente a que ele deu expressão tenha perdido o seu significado. Claro, a gente vai passando por diversas mudanças subjetivas. Só que lá, ele não tem essa noção. Lacan quem vai trabalhar com isso melhor. Além do mais, não há dificuldade em explicar essa tendência para a retenção de um sintoma sobre uma base mecânica. A produção de um sintoma desta espécie é tão difícil, a tradução de uma excitação puramente psíquica em termos físicos, o processo que denominei conversão. Anota, o termo conversão
foi introduzido por Freud na seção 1 de seu primeiro trabalho sobre as neuropsicoses de defesa, ainda em 1894. Depende do concurso de tantas condições favoráveis, a submissão orgânica necessária para a conversão é tão raramente próxima que um impulso para a descarga de uma excitação inconsciente utilizará tanto quanto possível qualquer canal de descarga que possa já existir. Parece muito mais difícil criar uma conversão nova do que formar trajetos de associação entre o pensamento novo, que necessita de descarga, e o antigo, que dela não mais precisa. A corrente flui ao longo desses trajetos da fonte nova de excitação para o antigo ponto de descarga, jorrando no sintoma, como vinho novo numa garrafa antiga, nas palavras do Evangelho. Por estas observações, pareceria que o lado orgânico de um sintoma histérico é o mais estável dos dois e o mais difícil de substituir, ao passo que o lado psíquico é o elemento variável para o qual pode ser mais facilmente encontrado um substituto. Todavia, não devemos tentar inferir coisa alguma desta comparação no tocante à importância relativa dos dois elementos. Do ponto de vista da terapêutica mental, o lado mental deve sempre ser o mais expressivo. Vou parar aqui. É lindo essa pré-história da psicanálise, como ele já... ele mesmo se identifica com aqueles homens que escavavam cidades antigas. Como ele mesmo já vai descobrindo como é que o psiquismo funciona. Olha, gente, vocês podem ser lacanianos e tal, mas a gente lê isso aqui, é muito bom, porque é daqui que saiu o Lacan, que vocês estão vendo aqui. Ó. Ele, quando vai falar da Dora, ele não vai falar da Dora porque ele acha bonitinho falar da Dora, chique, mas ele não leu, não. Eu fiz voltar para o caso Dora, porque quando ele vai falar da Dora, ele vai falar de tudo isso que está aqui. Então, vamos ponderar. É muito chato ler Freud. Eu não vejo razão para ser muito chato ler Freud. Na minha formação, quando fiz Nebrapse, nós líamos por semana 250 páginas de Freud. Ninguém morreu por causa disso. Nós tínhamos que entender como é que Freud construiu a psicanálise. Não era brincadeira, nossas provas eram orais. Tem teses que contam isso, não estou falando mentira. Então, a gente estudava mesmo, e não tinha nada demais estudar. Hoje é assim, não, eu vou ler um texto aqui, aí isso aí tá bom, junta isso aqui, não é assim não. Se você se pretende ajudar as pessoas a entenderem o que é psicanálise. Se for para você fazer sua clínica, você vai até o tamanho que você aguenta isso. As transferências você suscita pela sua competência de suscitar transferência. Mas é diferente.